Olá, pessoal! Vamos falar sobre artigo de divulgação científica. Bom, esse gênero textual que está aqui na nossa lição 16 tem como foco trazer informação através de um texto, que pode ter argumentação também, que vem de uma pesquisa. Então, uma pesquisa foi feita, uma pesquisa científica aprofundada, e aí o texto que vem com a divulgação científica, que é esse artigo, ele apresenta detalhes, informações sobre essa pesquisa, certo? Então, a gente tem aqui como característica a presença de uma questão ou situação científica que é o problema, que foi investigada, e aí ela é apresentada nesse artigo, tá? Utilização de uma metodologia, procedimento no desenvolvimento de uma pesquisa científica, tá? Então, a utilização da metodologia. Então, como ela foi feita, né? Tem esses detalhes. Tem um caráter expositivo, argumentativo e informativo, então expõe-se sobre a pesquisa. O autor também dá o seu posicionamento ali e dá todos os detalhes possíveis que possam ser colocados. Tem estratégias linguísticas textuais e enunciativas, com a presença de vozes, né, do senso comum, pesquisas, do pesquisador em foco e do autor do artigo. Então, aqui também podem aparecer, por exemplo, imagens, pode aparecer o gráfico, um infográfico. Um vocabulário do campo semântico específico, ora mais técnico, né, porque a gente está falando de ciência, e ora traduzido para uma linguagem mais simples, até para que seja didático e acessível para todos. Presença de elementos com finalidades didáticas como apostos, né, e hipertextos, né, isso aqui bem da gramática. Linguagem predominantemente denotativa, então não é bem-vinda aqui a linguagem conotativa, aquela linguagem que tem, assim, uma subjetividade maior, né, algum mistério. E o uso da norma padrão da língua, isso é muito importante, porque é um texto mais formal, certo? Muito bem! Então, olha só, nós temos aqui um texto, né, que é um artigo de divulgação científica, a gente vai fazer a leitura dele para conseguir responder as questões. Então, vamos lá. Esse texto, né, é da American Brazil Scientific, ele se chama Enfrentando a Tempestade. Como pernilongos sobrevivem a colisões com gotas de chuva? Imagine por um momento que você tem asas, assim como um inseto. Um dia, enquanto voa por aí, começa a ouvir os ruídos distantes de uma tempestade e de repente é atacado do alto. Gotas gigantes de água caem sobre você, algumas pesando tanto quanto um ônibus escolar. Você se contorce tentando escapar da investida, mas um desses orbes aquosos acerta bem no meio das suas asas e você vai em direção ao chão. Para os pernilongos, esse cenário não é incomum. Quando uma tempestade aparece, eles precisam lutar contra gotas de chuva que têm quase seu próprio tamanho e uma massa 50 vezes maior que sua massa média, o equivalente à diferença entre um humano e um ônibus escolar. Como os insetos enfrentam essas gotas da perdição é assunto de um estudo da edição dessa semana, da Proceedings of the National Academy of Sciences. David Wu, professor de Engenharia Mecânica e Biologia do Instituto de Tecnologia da Geórgia, e sua equipe criaram métodos bastante heterodoxos para determinar como os pernilongos sobrevivem a essas colisões. Usando uma câmera de alta velocidade, a equipe de Wu bombardeou pernilongos anófiles com gotas d'água e registrou o resultado a 4.000 quadros por segundo. Uma câmera comum registra apenas 24 quadros por segundo. Eles descobriram que pernilongos são muito bons em lidar com gotas de chuva, mesmo quando recebem um golpe direto entre as asas. Por serem muito leves se comparados à gota de chuva, em vez de espalhar-se sobre o pernilongo, a água empurra para baixo. Como a velocidade da gota não muda muito, pouca força é transferida para o animal. Compare isso com uma gota atingindo um inseto maior, como uma libélula. A gota se espalharia em suas costas e a força resultante seria transferida para seu corpo. Além disso, o pernilongo tem pelos hidrofóbicos no corpo e pernas dispersas que produzem arrasto. Isso permite que o inseto fuja da gota antes de se deparar com o úmido fim. No entanto, a equipe de Wu descobriu também que os pernilongos não estão completamente a salvo das forças produzidas durante a colisão com a gota de chuva, ok?
Quando entra em contato com o pernilongo, a gota o acelera rapidamente para baixo para equipará-lo à sua velocidade final, de 9 metros por segundo. Isso acontece em uma distância de apenas 10 milímetros, o que coloca enorme pressão sobre o corpo do inseto, equivalente a até 300 gravidades, 2.942 metros, em comparação, um piloto de jato de combate acelerando para fora de um loop experimenta apenas 9 gravidades. Essa aceleração rápida produz o maior risco para os pernilongos voar perto do solo. Quando atingidos por uma gota, eles aceleram em direção ao chão com grande força e sem tempo suficiente para escapar. É aí que a aplicação prática da pesquisa de Wu entra em jogo. Nos últimos anos, vimos a invenção de muitas aeronaves militares excessivamente pequenas, conhecidas como microveículos aéreos, MAVs na sigla em inglês. Se esses veículos se tornarem pequenos como pernilongos, estarão sujeitos aos mesmos perigos que insetos voadores, incluindo tempestades. Ok, pessoal. Olha, então aqui a gente tem uma informação, né? Enfrentando a tempestade, tem a ver, né, com os pernilongos enfrentarem os pingos de chuva. E ele vai falando, né, ele traz aqui no começo uma contextualização para imaginar o que acontece. Depois vem aqui todos os dados e informações sobre a comprovação dessas pesquisas, certo? Então a questão 1 diz assim: a principal finalidade desse texto é, letra A, persuadir o leitor levando-o a adotar o ponto de vista do autor? Não, não é persuadir o leitor, não. Resumir as ideias de um texto sobre determinado assunto? Também não é resumir, porque tem posicionamento também do autor. Expor um conteúdo de natureza científica de forma clara e objetiva? Sim, letra C correta. D, narrar um acontecimento fictício? Não, não é fictício, né? É real, certo? Vamos fazer também a número 2. A linguagem empregada nesse texto é objetiva? Sim, pode ser. Popular? Não, não tem uma linguagem popular. Aqui a gente tem uma linguagem mais formal, né? Subjetiva também não. Aqui a subjetiva é aquela que traz uma linguagem mais misteriosa, sem ser tão clara, né? Com literariedades, então aqui não. Emotiva também não é emotiva, então é uma linguagem objetiva. Muito bem, pessoal, é isso aí. Bom, o que eu quero que você faça comigo? Eu quero que você caminhe comigo aqui para a página 127. Tem aqui um outro texto que eu não vou fazer leitura com você, você vai fazer sozinho, né? Ele fala assim: consumo de café exige cuidados. E depois tem o exercício 7. Ele diz assim: geralmente os textos relacionados à divulgação do conhecimento apresentam uma composição, estrutura e linguagem comuns a esse gênero. E a letra A diz assim: analise o efeito de sentido que o emprego da linguagem pessoal produz no texto e o anote nas linhas a seguir. Então, quando a gente fala de linguagem pessoal, essa questão eu vou comentar com você, depois você vai fazer a leitura do texto com mais atenção, tem uma ideia de trazer mais credibilidade, tá? Vou até escrever para você aqui. Credibilidade, né? Porque ela tá trazendo uma formalidade maior. Então, pensando nisso, leia o texto e traga com detalhes o que seria esse efeito, né, da linguagem pessoal, ok? Muito bem, pessoal, faça todas as questões, nos vemos na próxima aula, até lá!